vontade de montar uma igreja, Antônio? Eu tinha. E para isso você estava colecionando esse material? Porque eu não podia comprar, né? Olha, é como a palavra de Deus mesmo diz, né? A palavra de Deus diz que o pó a gente vai, quer dizer, do pó a gente veio e pro pó a gente vai voltar. Ele confessou, ele não nega em momento algum. Ele não admite que cometeu um crime. Ele admite que fez justiça. Porque ele disse que estava tirando o demônio que estava no casal lá de japonês. O sonho da família era ter uma casa na zona sul do Rio de Janeiro. Elas decidiram que só voltariam a comer depois de ter o desejo atendido por um enviado divino. A missionária Cláudia parou de comer há um mês. O corpo dela foi encontrado em estado de decomposição. Foi buscar na igreja um fim para a sua gagueira. Ele continua gago e, de quebra, foi apresentado ao reino dos infernos. Bem na cara, só na cara. Levei muito tapa na cara. E mandando o povo realmente me queimar, né? E, de fato, eu saí de lá todo queimado, mesmo, mas de porrada. É muito bom estar aqui de volta, fazendo Verdade Oculta com você. E hoje temos um assunto muito especial, um assunto muito importante. E assim eu gostaria que você prestasse a máxima atenção. Se você não puder assistir agora a esse trabalho, por estar com a cabeça ligada em outra coisa, por favor, não assista. Mas se você está com a mente livre para pensar, faça agora uso desse poder, que é o poder do pensamento, da sua mente, para você fazê-la trabalhar. Nós sabemos que todos os incrementos elaborados pelo homem, que fazem parte da tecnologia, eles foram inspirados em coisas feitas por Deus. E hoje eu vou abrir a sua mente, falando sobre uma mente não humana, uma mente artificial, uma inteligência artificial, para dizer a verdade. O computador. Você observa que esse equipamento, que tem revolucionado a sociedade mundial, ele tem uma peça-chave nele, chamada processador. O cérebro do computador é o processador. E o computador tem ainda um segundo periférico muito importante, o HD. O HD é o hard disk. Ali ficam armazenadas todas as informações que são passadas para esse computador. Essas informações são processadas no processador e o resultado disso é dado como o serviço prestado pelo computador. Se nós fôssemos estudar o computador nos anos 80, nós aprenderíamos naquele COBOL antigo, naquele 286, que o computador é uma máquina capaz de receber informações, processar essas informações e apresentar um resultado. Agora eu te pergunto, um equipamento feito pelo homem, baseado no cérebro humano, capaz de processar informações e também capaz de armazenar informações no seu HD, pode ser superior a você? Feito por alguém superior, por uma inteligência superior, ou seja, pelo Criador? Você aceita ser menosprezado por uma máquina chamada computador? Você aceita que você, feito pelo Criador, deva apenas armazenar informações como um HD, sem poder processá-las, ou seja, que você seja superado pelo computador? E se eu disser que é isso que vem acontecendo a você, às gerações passadas, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós? E se eu disser que isso já vem acontecendo há 2000 anos? Se eu disser para você que a sua cabeça está sendo usada apenas para armazenar informações e não processá-las,
Você pode me chamar de louco, de insensato, de mentiroso? Pense. A sua cabeça foi feita para pensar. Armazenar informações são apenas meios pelos quais você vai buscar depois nos labirintos da sua mente aquilo que foi armazenado para você processar e você tirar as suas conclusões. Chega de deixar as pessoas pensarem por você. Há 2000 anos estão pensando por você. Não admita mais isso. Pense você. Vamos pensar? Então, com essa possibilidade de usarmos o nosso cérebro criado pelo Criador, que é muito mais potente do que qualquer computador do planeta, já que o computador foi baseado no seu cérebro, no nosso cérebro. Com esse cérebro, vamos começar a raciocinar agora. Chega de servir apenas como depósito de informações, porque, eu não tenho dúvidas, esse depósito está servindo muito mais para armazenar lixo do que objetos de valor. Então pensemos, existiu, ao longo de 2000 anos até hoje, alguém tão grande como o nosso Salvador, que aprendemos a chamar de Jesus? Existiu alguém maior do que ele nesses 2 anos para cá? Pense se existiu. Agora, existiu alguém pelo menos tão grande como Paulo, o apóstolo Paulo, nesses 2000 anos até hoje? Pense se existiu. Você vai chegar à conclusão que, é claro, não existiu. O Salvador e seus discípulos, mesmo sem internet, mesmo sem carro, mesmo sem telefone, mesmo sem a tecnologia de hoje, revolucionaram o planeta. E os seus feitos são lembrados até o dia de hoje. Agora, pense. Cadê esses homens? Qual foi o final de Jesus Cristo, o maior homem que existiu? Qual foi o final de Paulo, de Estevão, de Pedro e de todos que praticaram aquilo que ele ensinou? Você sabe que todos foram mortos. Foram derrotados não pelo sistema político, administrativo, sistema policial, sistema jurídico, não. Foram derrotados pelo sistema religioso. Pense, use teu cérebro para pensar, chega de ser HD, vamos ser agora processador. E muito melhor do que o do computador. Pense, o sistema religioso matou o Salvador e matou seus seguidores naquela época. De lá para cá, existiu alguém tão grande para derrotar aquele sistema religioso que matou esses homens, o Salvador e seus discípulos? Pense, você foi feito para pensar. Existiu alguém tão grande como Paulo, alguém maior do que Paulo, tão grande como o Salvador, nestes 2000 anos para cá, para derrotar o sistema religioso que matou aqueles homens? Se você chegar à conclusão de que não houve, você está pronto para continuar assistindo esse vídeo, porque aquele sistema religioso não foi derrotado. Não houve alguém tão grande como o Salvador, nem como Paulo, para, ao longo desses 2000 anos, reverter aquele quadro. O que eu quero dizer para você, e o que você vai pensar, analisar e decidir com a sua própria mente, assistindo a esse trabalho, é que o sistema religioso que matou o Salvador é o mesmo que ainda está aí hoje. Invicto. Vamos parar, de uma vez por todas, de permitir que nossa cabeça seja usada apenas como HD para armazenar informações. Informações preparadas, degustadas, mastigadas. Chega, vamos passar a analisar tudo e reter o que é bom. Como disse
a Escritura. Examinar, pensar, raciocinar. A denominação que você participa obedece à Escritura? Pense, se ela obedece, por que ela existe? Ela está respaldada em qual passagem da Escritura para ela existir? Pense, qual era a denominação de Paulo? Qual era a denominação de Jesus? Qual era a denominação dos apóstolos? Qual é a sua denominação? Por que você tem uma denominação? E Paulo, que era imitador de Jesus, no qual nós deveríamos estar imitando ele. Por que temos denominação? Se eles não tinham, e nós temos, nós não estamos nos imitando. Estamos imitando ao sistema religioso. Pense, o Filho de Deus, o Salvador, que nós aprendemos a chamar de Jesus, pelo sistema religioso foi ensinado dessa forma. Então vamos, assim como foi ensinado. Jesus derrubou o templo. Você derrubaria a sua casa? Você derrubaria uma casa que serve para alguma coisa? Ou você derrubaria aquela casa velha que já não serve mais? Jesus derrubou o templo. Ele disse, eu derrubo e construo em 3 dias outro. Ele derrubou o templo feito de concreto, de pedra, de cimento. Algum dia, pense, ele construiu outro? Pense, quantos templos Jesus construiu? E por que a sua denominação constrói? Ela segue ao que Jesus ensinou ou segue o sistema religioso? Pense. E por que você vai ao templo? Jesus ensinou a uma mulher na beira do poço, uma samaritana, uma mulher que não era israelita, era povo gentil, assim como você, assim como eu. Ele ensinou que não devemos adorar, nem no templo e nem no monte. Jesus foi quem disse, o Salvador, para não adorar nem no monte e nem adorar no templo em Jerusalém. Por que você continua adorando? Porque a sua denominação ensinou assim? Tá certo, pode ser por isso. Mas a sua denominação aprendeu com a Escritura Sagrada a proceder desta forma? Se ela aprendeu, deve ter algum capítulo ou versículo escrito na Bíblia onde contradiz essa passagem da Escritura. Porque na Escritura, o que nós vemos é o Salvador dizendo, nem no templo e nem no monte. Chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, pense, se há verdadeiros, também há falsos. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. E o Pai sendo espírito, devemos adorá-lo em espírito. O que é adorar em espírito? É ficar cantando, batendo palma e dizendo glória, aleluia? Não, isso são coisas humanas, são reações humanas. Não é bem isso. Nos DVDs Prepare-se, Sã Doutrina de Jesus, do Verdade Oculta, nós detalhamos tudo isso. Se você ainda não assistiu, assistam deles. Mas vamos continuar pensando, a sua denominação obedece à Escritura? Em qual parte da Escritura o nosso Salvador pede para que façamos culto? Por que fazemos culto segundo o que foi ensinado pela nossa denominação? Baseado em qual passagem da Escritura? Existe alguma passagem na Escritura em que o Salvador nos pede para fazer algum tipo de culto, como nós fazemos esse culto litúrgico? Pense, procure na Escritura e você não achará. Eu tenho feito reuniões em todo o Brasil. Eu tenho feito reuniões nos melhores hotéis das capitais brasileiras. Eu tenho convidado para essas reuniões todas as pessoas que podem comparecer, inclusive pastores, teólogos, padres, pessoas ligadas ao cristianismo de uma forma em geral. E muitos têm comparecido. E eu tenho perguntado em cada uma dessas reuniões essas coisas. E todos que foram nas reuniões do Brasil, todos são testemunhas. Ninguém respondeu. Continuo perguntando, por que nós damos dinheiro ao homem achando que está dando para Deus?
Porque quando vamos a esses locais, apresentamos sempre uma moeda ou uma nota como ajuda, como oferta. Na Escritura, nós vemos a passagem que Jesus diz para não dar dinheiro para Deus, diz para dar para César. Ele fala de quem é a esfinge? De César. De quem é a inscrição? De César. Então você dá a César o que é dele, o dinheiro. E a Deus você dá o que é de Deus. O homem fabrica o dinheiro? Fabrica. O homem fabrica uma maçã, uma banana, um grão de arroz, um grão de feijão? O homem não fabrica. Deus fabrica. Dê a Deus o que é de Deus, ao homem o que é do homem. Pense. Porque o homem, no caso o pastor, foi ungido pastor. Sim, ungido pastor pelo sistema religioso. Pense. Onde está escrito na Escritura para ungir pastores para serem líderes religiosos? Onde está escrito na Escritura sobre a unção de pastores? Se você procurar, você encontrará a unção de reis, como Saul, como Davi. Mas sacerdotes e pastores, você não encontrará na Escritura. Então, a sua denominação está obedecendo à Escritura ou o sistema religioso? Pense, a sua cabeça não foi feita só para armazenar informações, foi feita para pensar também. Em qual parte da Escritura Deus pede dinheiro? Nos dízimos. Onde está escrito na Escritura que dízimo é dinheiro? Quem algum dia na Escritura entregou algum dízimo de dinheiro em algum lugar? Pense, procure, e você não achará na Escritura. Pergunta, a sua denominação obedece à Escritura ou obedece ao sistema religioso? Em qual denominação? Na sua? Na do seu vizinho? Em qual denominação por aí se prega a lei de Deus, o amor ao próximo? O que Jesus Cristo mais fez no mundo foi pregar o amor ao próximo. Tiago diz que a religião que liga o homem a Deus é o amor ao próximo. A lei de Deus se resume em amar o próximo. E assim todos sabereis que sois meus discípulos. Se colocar a Bíblia debaixo do braço e caminhar para o templo? Não. Está escrito, e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Onde na Escritura respalda o ministério eclesiástico de pastores, bispos e diáconos? Ou o ministério da igreja, como se fala por aí? Em qual passagem da Escritura está dizendo que deva existir um ministério, um corpo ministerial da igreja? Se disserem para você que é na passagem que diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para pastores, leia o texto todo e você verá que Paulo está falando outra coisa. No DVD, A Sã Doutrina de Jesus, nós explicamos detalhadamente todos esses assuntos. E para terminar, as perguntas são muitas. Levaria 5 horas aqui de perguntas, como ocorre nos nossos estudos da Sã Doutrina, onde nós passamos 5 horas perguntando e as pessoas colocam a cabeça para pensar. Mas para terminar por aqui, eu pergunto, por que a Bíblia é tão diferente da Escritura? Is everybody ready? Sit everybody ready to jump? Sit, jump, jump. Sit, jump, jump. Somebody say breathe out. Who say? If you want one more inside, I want everybody to make some fucking noise for the noiser. Louder. Not good enough. Louder. Louder. Who's ready to go crazy? Who's ready to go crazy? Yo, 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 yo. Sit, let it go. Jump, jump. Sit, go, go. Sit, jump, jump. Listen sounds. Noise of Master X.
Tribe is signing out. Big shout to everybody inside. See you later. Hey, 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 hey. Peace out. One, two, yeah. Out for the noise here, big up Master X. Right now live inside Gate Crasher. Big up noise here, big up, big up, big up, big up. Sound engineer, turn on the mic a little. Yeah. Is anyone feeling a little bit drunk? Is everybody having a good time? Does anyone like drum and bass?